A lei de Deus. Olá, meus amigos. Quero agradecer ao Senhor Deus mais uma vez por esta oportunidade que nos concede de estarmos conectados ainda mais uma vez através desta plataforma. Quero desde então convidar a todos aqueles que são novos no canal para que se possam inscrever, se puderem, ativarem o sininho para receberem as próximas notificações. Não só coloquem lá os vossos likes, tanto como dislikes, para poderem ajudar o canal, e coloquem os comentários para podermos ainda crescer, porque afinal de contas as coisas são feitas desta forma, não é? Ajuda mútua. Então ajudem o canal a crescer, porque o canal é todo nosso. Então neste momento nós vamos falar um pouco a respeito da lei de Deus. Mas antes nós vamos orar, segundo como o nosso costume. Oremos. Maravilhoso Deus que habita nos altos céus, muito obrigado por teu amor. Neste momento, Senhor Deus, viemos diante do teu trono da graça, invocar a tua presença nesta lição que nós vamos ter. Por favor, ó Pai, dê-nos sabedoria e entendimento e ajude-nos, ó Pai, a conseguir, a nós entendermos a tua palavra. Tenha piedade de nós, esteja com os meus irmãos que estão do outro lado lá, que estão a me assistir que estão a me ver através dos seus tablets, que estão a me ver através dos seus telemóveis, através dos seus computadores. Por favor, Senhor Deus, esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus queridos irmãos, tem havido muitas polêmicas no seio dos cristãos acerca ou a respeito da lei de Deus. Algumas pessoas dizem que a lei de Deus foi mudada e outras pessoas dizem que a lei de Deus não foi mudada. Então, nós vamos, nesta lição, aprender uma coisa de extrema importância a respeito da lei de Deus. Será que ela foi abolida ou ela ainda continua vigente? E se continua vigente, qual deve ser a minha posição a respeito da lei de Deus? Então é importante que nós todos possamos saber como é que isto funciona. O primeiro texto que nós vamos ler aqui, ou antes de lermos o nosso texto, podem perceber, queridos irmãos, que muitos cristãos hoje dizem que estão debaixo da graça. Então, o cristão que está debaixo da graça precisa de obedecer à lei de Deus? E se está debaixo da graça, precisa ou é importante obedecer à lei de Deus? Se o cristão está debaixo da graça, é preciso obedecer à lei de Deus? Esta é uma pergunta que cada um poderá responder individualmente. O livro de 1 de João, capítulo 3, no verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, transgredir a lei significa pecado, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte, como diz o livro de Romanos, capítulo 6, no verso 23. Então, é importante saber que a lei de Deus é vigente, e se o cristão está debaixo da graça, não significa que este cristão não deve obedecer à lei, porque se está debaixo da graça, claro que pode estar debaixo da graça, mas a graça não lhe dá o espaço dele voltar a pecar, porque a Bíblia diz que transgressão da lei de Deus é pecado. Então, a lei de Deus, ela ainda continua vigente. A lei de Deus, ela é vigente. Então, é importante sabermos disso. Por quê? Se não fosse pela lei, não haveria necessidade de um Salvador. Por isso que havia necessidade de haver uma lei para nos mostrar ou nos apontar aquele que é o nosso Salvador. Que mudança da lei ocorreu na cruz, por exemplo? Algumas pessoas dizem, não, a lei foi mudada por ocasião da morte de Jesus Cristo. Será que isto é verdade? Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 3, no verso 20. A Bíblia diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então não houve nenhuma mudança na cruz. A cruz não mudou a lei. A cruz não colocou de lado a lei. Não. A cruz simplesmente serviu como o local, não é, do cumprimento, ou então o local da nossa redenção. Mas a nossa redenção, ou a redenção que tivemos da parte de Cristo, não nos dá credencial de voltarmos a pecar. Então, a lei é que nos dá o pleno conhecimento do pecado. A lei de Deus é que nos ajuda a entendermos se isso é ou não é pecado. Nós somos salvos devido à nossa fé em Jesus Cristo, e não porque guardamos a lei de Deus. E lembram-se, queridos irmãos, quando falamos acerca da lição do sábado, eu repeti várias vezes que o sábado não salva ninguém,
Mas o sábado é guardado por aquele que já está salvo. Por aquele que é ovelha de Cristo, que ouve a voz do seu mestre e diz, não, o meu mestre diz que tenho que observar o sábado. E este passa a observar o sábado. Então, o sábado não salva ninguém. E o sábado faz parte deste compêndio da lei de Deus, porque a lei de Deus é composta por 10 mandamentos. Então é importante que nós possamos saber disto. O livro de Êxodo, por exemplo, capítulo 20, no verso 1 até 17, faz a menção da lei de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, nós encontramos lá a lei de Deus. Então é importante sabermos que a lei não salva ninguém. Quem nos salva é o próprio Jesus Cristo mediante a nossa fé. E a graça não elimina a lei. Porque existe um equilíbrio entre a graça e a lei. O livro de Romanos capítulo 6, por exemplo, no verso 14 e 15, diz o seguinte. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Então nós não estamos a ser dados credencial para pecarmos porque estamos debaixo da graça. A graça não nos dá credencial de voltarmos a pecar. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados de tal forma que a lei não nos pode condenar. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados, ao ponto de não haver como a lei nos condenar. Por quê? Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo e nós estamos a viver como Jesus Cristo viveu. Jesus não matou, Jesus não adulterou, Jesus não roubou, Jesus não mentiu, Jesus Cristo guardou o sábado, Jesus Cristo não usou o nome do Senhor Deus em vão, falsamente, Jesus não proferiu, não cobiçou, Jesus Cristo não disse falsos testemunhos contra o próximo dele, Jesus Cristo nem adorou imagens. Vedem só, se o sangue de Jesus Cristo nos banha, nós também não faremos isto que Jesus Cristo também não fez. Simplesmente faremos o que Jesus Cristo fez. Lembra-se no livro de Lucas, capítulo 4, no verso 14, no verso 16, por exemplo, a Bíblia diz que segundo o seu costume guardava o sábado. Então, se o sangue de Cristo nos banha, se nos banhar, nós guardaremos também o sábado. Então, o perdão que recebemos de Deus não nos dá licença para pecar. Muito pelo contrário, nos dá licença para fazermos o bem. Nós confirmamos a lei através da fé. Porque o livro de Romanos, capítulo 3, no verso 31, por exemplo, diz o seguinte. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. Não é? Confirma-se a lei pela fé. Então, nós permaneceremos sob a graça apenas enquanto obedecemos a lei. Se nós não obedecermos a lei, a graça de Cristo é removida. Mas se nós obedecermos a lei, nós permaneceremos no seu amor, ou então permaneceremos sob a graça. Imagina só, meu querido irmão e meu querido amigo, um pai com seus filhos, 2 filhos, por exemplo, um obedece-lhe mais e o outro não lhe obedece. Qual vai ser o tratamento do pai quanto a esses 2 filhos? A maior tendência de amar, não só de amar, mas de agraciar ou de dar benefícios, não é? Seria para o filho que é mais obediente, em detrimento do que não obedece. Então, a obediência é resultado da salvação que temos de Jesus Cristo. Imaginem só um prisioneiro. Ele é liberto da sua prisão. Ele está sob a graça, foi dado a liberdade. Mas a liberdade que ele foi dado não lhe dá, de novo, não lhe dá esta credencial ou licença de voltar a pecar. Muito pelo contrário, se ele voltar a pecar, a lei vai cobrar. A lei vai cobrar, vai exigir que ele volte à cadeia, porque ele cometeu, ele é um infrator. Então, da mesma forma, a lei de Deus irá nos condenar quando nós transgredirmos. Então, quando transgredirmos a lei de Deus, ela vai nos condenar. Simplesmente porque estamos sob a graça, não temos a liberdade de transgredir a lei de Deus. Então, muito pelo contrário, estamos sob maior obrigação de guardar a lei, porque estamos sob a graça. Então, será que o que a lei faz para nós? O livro de Romanos, capítulo 7, no verso 7, diz que a lei aponta ao pecado. A lei aponta ao erro. Porque se não fosse pela lei, nós não conheceríamos o que é cobiça. Se não fosse pela lei, não saberíamos o que é adulterar, não saberíamos o que é matar. Não saberíamos, se não fosse pela lei, que o sábado deve ser guardado. A lei nos diz que o sábado deve ser guardado, não o domingo. Logo, todo aquele que guarda o domingo, ele está a infringir contra a lei de Deus. A lei sempre vai lhe condenar, aliás, vai lhe cobrar, não é? Imagine uma pessoa que se olha no espelho com uma sujeira no corpo. Será que o espelho vai lhe tirar a sujeira ou simplesmente vai lhe mostrar a sujeira? Comparamos aqui a lei e o espelho. O espelho apenas nos aponta o erro.
Mas quem tira o erro é o próprio Jesus Cristo. Quem nos justifica é o próprio Jesus Cristo. Então, a lei também faz isso. Ou então, o espelho faz isso. Nos aponta a nódoa e nós limpamos a nódoa. Nós não acabamos ficando sem a nódoa. Então, quando somos purificados por Jesus e olhamos para os mandamentos, ele já não mais nos condena. Esses mandamentos já não nos condenam mais. Porque a lei de Deus, ela é santa e boa. O livro de Romanos, capítulo 7, no verso 12, diz isso. A lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então a lei de Deus é santa e boa. Ela tem objetivos benéficos. Então, será que aconteceu alguma mudança da lei na cruz? De modo nenhum, não aconteceu nenhuma mudança. Por quê? Porque ninguém será justificado diante de Jesus Cristo pelas obras da lei. No passado aconteciam algumas ordenanças, não é? Eram dadas algumas ordens, não é? Cerimoniais, onde as pessoas eram orientadas a poderem fazer alguns ritos. Se formos a ler o livro de Levíticos, mesmo o livro de Êxodo, a palavra de Deus fala-nos muito acerca das cerimônias que aconteciam no passado. As pessoas levavam os animais para que fossem sacrificados para eles merecerem o perdão dos seus pecados. Mas aquelas coisas aconteceram nos dias do Antigo Testamento. Eram festas, ou então eram festas, claro, nesses dias de cerimônias faziam as suas festas. Mas essas coisas eram feitas, nessas coisas, fazer sacrifícios de animais, simbolizando o sacrifício de Cristo, que viria a acontecer um dia na cruz do Calvário. Por isso o livro de Colossenses, capítulo 2, no verso 16 e 17, diz que era a sombra das coisas que viriam a acontecer. Não é? Até a Bíblia diz que ninguém vos julgue pelos sábados, ninguém vos julgue pelo beber, pelo comer, e as pessoas acabam englobando, dizem que o sábado que se refere é o sábado memorial da criação. Não, são sábados que eram dias cerimoniais, isto é, os dias que os israelitas tinham algumas atividades por fazer, principalmente relacionadas a assuntos sagrados. Para eles era um sábado. Eles tinham o sábado normal, memorial da criação, eles guardavam, mas o dia que eles tinham aquela cerimônia, para eles também chamavam de sábado, porque eles não faziam nada. Então, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos isto. Mas a Bíblia nos diz que, com a morte de Jesus Cristo, aquelas cerimônias que aconteceram no passado, elas foram eliminadas. O livro de Mateus, capítulo 27, no verso 50, diz que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, não é? De novo, bradou Jesus com grande voz, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. O livro de Mateus, capítulo 27, no verso 50, diz isso. Quando Jesus Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasgou. Então é importante sabermos que aqueles rituais, este ato de se rasgar o véu, mostrava que aqueles rituais passados, ou então aqueles rituais que aconteceram no Antigo Testamento, ficaram para trás, mas não se refere ao que a lei de Deus dizia, o sábado e outros mandamentos, não. Mesmo se formos a prestar atenção, se olharmos para aquilo que as pessoas têm dito, que a lei foi abolida, a lei foi feita isto, mas aquilo, ao de perceber que quando você perguntar a esta pessoa, então, se a lei foi abolida, eu posso matar a duvido que não pode matar. E você pergunta, por que você não pode matar? A Bíblia diz que não posso matar. Então, por que não pode guardar o sábado? Porque foi abolido, ou então porque Jesus Cristo morreu na cruz e mudou. Não, irmãos, não é verdade. Não é verdade. Não existem evidências bíblicas a respeito desta questão. Por que não mais oferecemos animais em nossos dias? Porque Cristo já fez isto por nós. Cristo já se ofereceu como sacrifício vivo. Então nós encontramos a lei moral na Bíblia e encontramos a lei cerimonial. Agora prestem atenção para verem qual é a lei moral e qual é a lei cerimonial. Porque algumas vezes certas pessoas não conseguem separar isto. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Mas a lei cerimonial é aquela lei judaica temporária que foi colocada, que dizia, onde um dos mandamentos, não é? Dizia, por exemplo, que nesses dias de cerimônia cada um deveria levar o seu animal para o templo para ser sacrificado. Nesse dia ninguém poderia fazer nada. Mas no sábado era diferente. O sábado era dia de alegria, para poderem avistar entre irmãos, para poderem adorar o seu Deus. Este sábado consta da lei de Deus, que é a lei moral. E vedem só a origem dessas duas leis. A Bíblia no livro de Êxodo capítulo 20, no verso 1, no verso 22, diz: a lei, ela foi proferida por Deus, mas a lei cerimonial foi proferida por Moisés.
A lei moral, ela foi dada em tábuas de pedra. Aliás, foi escrita por Deus, aí foi escrita por Moisés. A lei moral foi dada em tábuas, ou em pedras, aliás, em tábuas de pedras, mas ali foi escrita num livro. A lei moral, ela foi entregue por Deus a Moisés. A lei cerimonial foi entregue por Moisés a seus escritos aos levitas. A lei moral, depositada na arca por Moisés, a lei cerimonial depositada pelos levitas ao lado da arca. Vejam só que na arca estava lá a lei moral, a lei principal, cajado de Arão, não é? Estava lá a lei, estava lá o cajado de Arão, mais outros elementos. Mas a lei de Moisés estava fora da arca, não estava dentro. A lei moral, ela trata de preceitos morais, mas a lei cerimonial trata de questões cerimoniais. A lei moral revela o pecado, mas a lei cerimonial prescreve ofertas para o pecado. A lei moral, ela diz que a transgressão da lei é pecado, a transgressão da lei moral é pecado. Mas a lei que foi abolida, então, é a lei moral, não é? Então, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, isso é o que ficou para trás. E não a lei cerimonial. Então, existem muitos que dizem que não, a lei moral, ou então, sim, a lei moral é que foi abolida. Existem muitos outros textos do Novo Testamento que também dão evidências disso. A Bíblia diz que devemos guardar a lei. Toda a lei. O livro de Tiago, capítulo 2, no verso 10. Temos que guardar toda a lei. Mas ali o livro de Atos, capítulo 15, no verso 24, alguns estavam perturbando com palavras que não eram ordenadas pela lei. Então, essas palavras de Moisés, que os levitas depois recalcitraram, deviam ficar para trás. Então, seremos julgados pela lei, para a lei moral. Mas a lei cerimonial, nós vemos ali que não seremos julgados por essa lei cerimonial. Nós somos julgados pela lei moral, não cerimonial. Então, existem muitos outros textos que evidenciam esta questão. Então, ainda precisamos de obedecer os 10 mandamentos? É importante que nós possamos obedecer todos os 10 mandamentos? A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 17 a 19, é um texto que eu gosto muito. A Bíblia diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, eis que será considerado grande no reino dos céus. Então, o livro de Mateus evidencia que a lei de Deus ela não foi abolida. Ela precisa ainda de ser observada, porque ela ainda é vigente. Até um tio não deve ser removido da lei de Deus. Ninguém tem este direito. Ninguém tem esta autonomia de remover a lei de Deus. A palavra de Deus nos ensina a observarmos, a obedecermos ao nosso Deus. Se um homem estiver dependendo, por exemplo, se formos a olhar, não é? Podemos dizer aqui como um exemplo, uma ilustração. Imagine um homem que está dependurado por uma corrente com 10 elos e um deles se corta ou se rompe. O que é que vai acontecer? O homem vai cair. De fato, o homem vai cair. Ou uma escada com 10 degraus, mas falta um degrau. Não é possível alcançar outro degrau, porque o espaço será maior para ligar um degrau do outro. É o que acontece com a lei de Deus. A lei de Deus está toda ela conectada. A lei de Deus não nos ensina a guardar uma parte e deixar a outra parte. Não é isso que a lei de Deus nos ensina. A lei de Deus é completa. Ela deve ser guardada em todo o seu compêndio. Não uma parte e deixar-se a outra. Não. É toda ela no seu completo. Algumas pessoas quando dizem que a lei de Deus foi abolida, a única coisa que eles tentam abolir é o próprio sábado. Então precisamos de prestar muita atenção para essa questão. A lei de Deus, ela continua ainda vigente. Não somos salvos por guardar a lei, mas somos julgados por ela mesma ou por essa lei. Nós só somos salvos por Jesus Cristo. Se Jesus reina em nosso interior, Ele nos dará seu poder para guardar a lei. Lembram-se que eu disse anteriormente, ninguém é salvo por guardar a lei. Nós somos salvos por Jesus. A lei nós aguardamos como resultado da salvação que tivemos da parte de Jesus. Então,
a palavra de Deus diz: aquele que ama o Senhor guarda os mandamentos de Deus. A Bíblia, quando diz no livro de Mateus, não é? A questão do resumo. Estou aqui a falar com professores de português, filósofos. Provavelmente pode haver um filósofo que pode ver este vídeo. Pode haver muitos outros acadêmicos que poderão ver este vídeo. É importante saber que quando se fala de resumo, os acadêmicos me entendem. Os acadêmicos estão a me entender. Quando se fala de resumo, não é apagar. Simplesmente é falar em pouco tempo, em poucas palavras, que deveria ser dito em muito tempo ou em muitas palavras. Os acadêmicos me entendem. Mesmo qualquer outra pessoa pode entender essa questão. Resumo não é abolir. Resumo não é tirar. Resumo é falar em poucas palavras que deveria ser dito em muitas palavras. Por exemplo, o livro de Mateus, ao dizer: amarás ao Senhor de todo o teu coração. O que está a querer dizer? Isto significa: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não te encurvarás diante delas, porque é o único Deus, existe Deus, é o único que deve ser adorado, não imagens. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele é o único. Não devemos falar coisas em nome de Deus que não se cumprem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não farás nenhum trabalho no dia de sábado. Estes primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, falam a respeito do amor que nós temos para com o nosso Deus. É importante sabermos isso. Estes mandamentos falam do nosso amor para com Deus. Então, quando a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, está dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo e não cobiçarás. O livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até 17. Porque o Senhor é quem está a dizer isto. Não existe outra pessoa. Deus é que está a dizer isto. Então, o povo de Deus que vai viver nos últimos tempos, prestem atenção, nos últimos momentos da história da humanidade, ele será caracterizado por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Amigos, o último grupo que viverá nos últimos tempos, o povo de Deus, será caracterizado por guardar os mandamentos de Deus. Este é que será, o povo de Deus será caracterizado por isto. O livro de Apocalipse, por exemplo, capítulo 12, capítulo 12, no verso 11, deve ser capítulo 14, no verso 12, diz aí: o povo de Deus, o inimigo foi fazer guerra ao remanescente, semente da mulher, aqueles que guardam a lei de Jesus, a lei de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o povo de Deus na parte final será caracterizado por guardar os mandamentos de Deus. Então a Bíblia aqui, vou ler o livro de Apocalipse capítulo 14, no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então esta será a característica principal do povo de Deus, porque o livro de Hebreus capítulo 8, no verso 10 diz o seguinte: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aquele que quer ser servo de Deus, aquele que quer pertencer ao povo de Deus, guarda a lei de Deus. Este é o meu apelo. Aquele que quer seguir a Jesus Cristo diz, por exemplo: eu nunca tinha ouvido acerca da lei de Deus e eu ouvi hoje, quero passar a seguir, quero guardar a lei de Deus, mas não consigo guardar essa lei de Deus. Não se preocupe, meu irmão. O livro de Filipenses, capítulo 12, no verso 13, traz uma esperança. Diz que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Jesus Cristo nos vai capacitar a guardar a sua lei. Jesus é o autor da salvação para os que o obedecem. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O livro de Hebreus capítulo 5, no verso 9. Todo aquele que obedece a Jesus Cristo será salvo. Nós obedecemos porque já fomos salvos, mas a salvação será claramente consumada. É importante que nós possamos observar a lei de Deus, porque ela é vigente até hoje. A lei de Deus não são 9 mandamentos apenas, são 10, incluindo lá o sábado. Muitos fazem de tudo isso por causa do sábado, lutam contra o sábado, mas a lei de Deus nos orienta que nós precisamos guardar o sábado. Não somos salvos devido à obediência, porque somos salvos é que obedecemos. Então nós somos salvos porque nós somos salvos. Obedecemos porque somos salvos. Não somos salvos porque obedecemos, mas obedecemos porque já fomos salvos. Então qual é o dever do homem agora?
O livro de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo cristão. Deus quer que a gente guarde os seus mandamentos, porque esta é a prova de amor, neste caso a obediência. O livro de João, capítulo 14, no verso 15, diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então é possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. Obedecer sem amar é possível. Aliás, é possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. Então é importante sabermos que todo aquele que ama a Deus obedece a sua lei. E aquele que não ama a Deus, sinceramente, não obedece a Deus. Esta é a vontade de Deus, que todos nós possamos obedecer aos seus mandamentos e fazermos a sua vontade, porque esta é a sua orientação. Meus queridos amigos, vocês tiveram este privilégio de ouvir esta mensagem, porque Deus vos ama tanto. Deus vos impressionou para vocês poderem ouvir esta mensagem. Amigo, você ama suficientemente a Jesus para lhe obedecer? Lembra-se, Ele o amou suficiente para morrer por você. E se você ama a Jesus, você vai lhe obedecer. Você aceita receber o poder capacitador de Cristo para obedecer aos seus mandamentos protetores? Aceita isto? Aceita receber a Cristo como seu Salvador pessoal? Você aceita Jesus Cristo como sendo aquele que te vai capacitar, ou que te vai dar o poder para te capacitar para você obedecer a sua lei? Se essa é a sua vontade e você aceita obedecer a lei de Deus a partir de hoje em diante, incline o seu rosto, vamos orar. Jesus, muito obrigado por seu amor, obrigado pela lição que o Senhor nos deu. Esta lição nos ensinou de que aquele que ama a Jesus obedece aos mandamentos de Jesus. Estão aqui os seus filhos dispostos a voltarem o seu olhar para ti. Por favor, tome-os e capacite a cada um deles a poder te obedecer, o Pai, a fazer a sua vontade. Maravilhoso Deus, muito obrigado por seu amor. Entregamos esta pobre oração nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos amigos. Até a próxima.